Bom dia a todos. Tudo bem aí, pessoal? Estão ouvindo direitinho? Olha, hoje nós vamos fazer mais um comentário sobre algumas doenças bacterianas e, em seguida, nós vamos começar a trabalhar uma atividade complementar que deve estar aí na plataforma, que foi colocada ontem, com questões envolvendo os temas que serão abordados, esses temas mais recentes que serão abordados no simulado do sábado, dia 2 de outubro. Combinado? Me digam aí se está todo mundo ouvindo direitinho. Estamos ouvindo. Pronto, obrigado. Valeu, André. Deixa eu só baixar um pouquinho essa câmera bem aqui. Não precisa não. Tá bom. Pessoal, a turma que estava aqui na semana passada com a gente, nós já iniciamos a falar das doenças chamadas de bacterioses, né, que são causadas por bactérias, e nós vamos dar continuidade. Eu só preciso da ajuda de vocês para determinar bem aqui até qual doença nós trabalhamos. Tá bom? Porque às vezes tem uma turma um pouquinho atrasada e a gente retoma para ninguém ficar prejudicado. Estão vendo o slide? Sim. Choveu aí onde vocês estão? Muita chuva. Choveu. Não muito, mas choveu. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, eu acredito que esse início aqui, ó, onde a gente falou de difteria, né, que é essa infecção aí nas amígdalas, a disenteria bacilar, a febre tifoide, o tétano, a tuberculose. Nós falamos disso aí nas turmas de vocês, por favor, me dê esse feedback, só para a gente igualar todo mundo. No totalmente remoto, sim. Totalmente remoto, sim, né? E a galera que estava em sala na semana passada? Fala, professor. Falei, obrigado. Falamos de cólera, falamos de coqueluche, falamos de botulismo, acredito que sim também, pelo que eu tenho visto nas outras turmas. A questão da toxina que é liberada por essas bactérias anaeróbicas. Falamos da pneumonia, falamos da hanseníase, vocês lembram? Também chamada de lepra. E aí, quem é que lembra dessa? Diga aí para mim. Aí eu já não lembro, não. Minha dúvida também é aqui, justamente com alguns grupos. E pneumonia, foi falado? Pneumonia foi. Acho que a gente parou aqui aí no remoto. Eu vou dar uma olhadinha bem aqui no chat se alguém se manifestou dizendo que não foi visto, ou se foi visto. Júlia, tudo tranquilo, Júlia? Você concorda com os meninos aí que a gente vai começar a partir da hanseníase? William Lima dos Reis, que acha que na B não falou. William, espera bem aí, tu tem razão, porque a B foi a turma que nós não tivemos uma aula na semana passada. Tá? Não lembro da pneumonia, porque o senhor perdeu uma aula do sábado lá. Correto, William.
William, tu tem aí alguma informação de onde foi que ficou lá? Professor, Faz, eu tô vendo professor. aqui nas anotações. Oi, William. Pelo que eu anotei aqui, o senhor parou em naquelas utilidades e nocividades das bactérias. Ah, então não cheguei a falar nem de doença lá, né? Foi só até nocividades. Pronto, então beleza, viu? Então, que bom que vocês disseram aí que a gente vai dar uma equilibrada agora. Tá certo? Vamos ter um pouquinho de paciência aí para a gente equilibrar para os meninos das outras turmas. É exatamente esse o problema. A gente não teve a aula do sábado, que é na turma B, e o sábado nós já tivemos simulado. Nessa semana também, da mesma forma. Então, é necessário a gente fazer essa retomada, porque senão os meninos vão ficar prejudicados. Tá bom? Então, é necessário. Ó, então, vamos lá. As doenças que a gente trabalhou aqui são doenças relacionadas a bactérias que estão lá no material de vocês, tem até uma explicação maior. Aqui eu tiro só informações básicas para que a gente possa fazer um comentário. Por exemplo, a primeira aí, a difteria, né, chamada de Krupp. O agente etiológico é o Corynebacterium diphtheriae. A forma de transmissão, essas doenças bacterianas aqui, elas são transmitidas pelo ar e pela saliva. E a grande caracterização é a inflamação das amígdalas, tá? Que são glândulas presentes aí, próximo às nossas cordas vocais. Também inflama a faringe e a mucosa nasal. Tá? E essa bactéria, ela produz uma toxina que pode interferir aí nas fibras cardíacas e nervosas. Mas isso é muito raro, tá bom? O tratamento ele é feito com antibiótico e aqui você tem uma vacinação como prevenção. Profilaxia é a mesma coisa de prevenção, a vacina tríplice. Aí aqui mostra só a inflamação das amígdalas. Ó. Vou botar bem aqui o meu apontadorzinho, ó, inflamado. A difteria, ela não é uma infecção de garganta, tá? Ela é uma infecção bem mais potente, bem mais potencializada. Tem que ter esse cuidado. Mas existe também em crianças, tá bom? Muito, muito. Depois nós temos um tipo de diarreia, que é chamado de desenteria bacilar. E aqui a gente só tem o gênero da bactéria, que é Shigella. Da mesma forma, você tem a contaminação através de água e alimentos contaminados com fezes dos doentes. Então, nós vamos ter uma relação direta com a educação sanitária e o saneamento básico precário. Então, isso aí vai fazer com que os índices e os casos dessa doença se elevem. Sintomas: uma infecção intestinal, tá? Com dores abdominais, cólicas abdominais, diarreias, que podem vir acompanhadas de sangue e vômito. Tratamento: a utilização de antibióticos e o soro caseiro. Por que, professor Márcio, o soro caseiro? Muito simples, porque o soro caseiro ele vai compensar aí o processo de desidratação que é ocasionado por todas as doenças que têm como sintoma diarreia e vômito. Tá bom? Então, é algo bem fácil de ser associado. Transmissão e profilaxia. Aqui você não vê vacinação com relação à diarreia, a desenteria bacilar. Tá certo? Aqui, imagem do vômito, das cólicas e aí por diante. Pronto. Essa também o teu material traz, que é a Salmonella typhi. Também, do mesmo jeitinho, a forma de contaminação. Então, todas essas doenças iniciais aqui, a contaminação ocorre através de água e alimentos contaminados. Sintomas. O sintoma principal de uma infecção é a febre. Porque a febre ela manifesta a existência de uma infecção, ou seja, de uma briga entre anticorpos e antígenos, uma disputa, tá? Onde os nossos anticorpos estão tentando neutralizar os antígenos. Dor de cabeça, fadiga, uma diminuição na frequência cardíaca, hemorragias nasais, diarreia e vômito. Tá bom? Tratamento, utilização de antibióticos
educação sanitária e saneamento básico seriam as formas profiláticas. Vale lembrar, galera, que diferente das doenças virais, as doenças bacterianas, elas são sensíveis, na maioria dos casos, a antibióticos. Substâncias que destroem a parede celular bacteriana ou então enfraquecem essa parede celular bacteriana, fazendo com que o nosso sistema imune obtenha mais sucesso ao destruir essas bactérias. Vou mostrar essa febre, essa imagem desse cooler aí. Esse é uma campanha que foi feita usando esse aparelho aqui para filtrar água, só que filtrava impurezas, mas não filtrava micro-organismos. E a mosca branca, a mosca doméstica, que causa aí também a febre tifoide. É um vetor de transmissibilidade, contaminando alimentos e aí por diante. Ok? Alguma pergunta, gente? Deixa eu dar uma olhada aí, como é que vocês estão? Pode ser que tenha alguma coisa aqui que eu não estou vendo. Nenhuma pergunta no chat. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, André, Juliana, Davi, Ítalo? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta pode falar, porque às vezes eu não estou vendo o chat. Aí não vou ficar, vez por outra, dando uma olhadinha. Pronto, aí agora nós estamos aqui diante de uma doença que, essa aqui é uma das que eu acho que você deve marcar aí, como asteriscozinho vermelho, como sendo uma das doenças bacterianas que são muito cobradas em prova de ensino médio, tá bom? Que é justamente o tétano. Por quê, professor? Porque o tétano ele é causado por uma bactéria que ela é anaeróbica estrita. E eu já expliquei isso para vocês, que a bactéria anaeróbica estrita é aquela bactéria que obrigatoriamente ela precisa estar na ausência de O2 para poder se reproduzir, consequentemente formar suas colônias e aí por diante, tá? Como ocorre a transmissibilidade? Contaminação acidental de ferimentos profundos com terra contaminada com esporos da bactéria. Raciocinar aqui juntos. A bactéria ela está em um determinado ambiente e aí ela está vendo que as coisas não estão legais para ela, está faltando nutriente, as condições adversas estão maiores do que as favoráveis, e aí ela se transforma num esporo. E esse esporo fica ali na terra, que ele pode contaminar uma madeira, pode contaminar um ferro, e aí o indivíduo, de forma acidental, se fere com esses objetos. E ao se ferir com esses objetos, esses esporos contaminam a pele, contaminam ferimentos profundos, e aí lá ela começa a se multiplicar. Tá bom? Então essa aí seria a transmissão. Por isso que as pessoas dizem, cuidado ao manusear algo enferrujado, por conta do esporo, tá? Sintomas: você tem um enrijecimento muscular por todo o corpo causado por uma toxina tetânica. Essa toxina é produzida pela proteína e deixa os músculos rígidos, tá? Isso que é o que nós chamamos de contração involuntária. Então, bloqueia a via de relaxamento dos músculos, então eu não consigo relaxar meus músculos esqueléticos, e aí eles ficam contraídos. O tratamento aqui, a gente já tem que usar o soro com os anticorpos específicos para destruir a bactéria causadora. Tá? Isso é tratamento. O sujeito já está lá com enrijecimento muscular, já está com uma série de sintomas, então, bem graves, que podem, inclusive, levar à contração da musculatura respiratória e causar um problema bem mais sério. Então, aí o tratamento é o soro. E a profilaxia é a vacina tríplice, né? Que é a vacina antitetânica. Tá bom? E vocês, com certeza, já tomaram e que tem que ficar atento só com relação ao reforço. É uma vacina que ela precisa de um reforço a cada 10 anos. Tá bom? Então, como vocês estão aí, eu acredito que muitos de vocês hoje já tomaram e estão muito próximos de tomar o reforço da vacina de tetânia. Perfeito? Aí, ó. Aqui é um ferimento profundo, onde você vai ter a contaminação e essa bactéria vai entrar na musculatura, porque ela não pode ter contato com o oxigênio. E aqui os espasmos musculares, a contração muscular que a gente está falando. Tá? Essa é uma obra que retrata o tétano.
Tem até ela no livro de vocês. Aqui é o mal do século, né? Vocês já viram aí das aulas de literatura diversas vezes a professora Conceição falando na tuberculose, que ceifou, que tirou a vida de diversos escritores, tanto da literatura portuguesa como da literatura brasileira. Não é isso? Então, é uma bactéria na forma alongada de bacilo que se dissemina através do ar e da saliva. Então, os indivíduos precisam manter um distanciamento. Aquele indivíduo doente ele precisa ficar isolado, tá? O compartilhamento de talheres, copos, objetos de uso pessoal não pode existir, tá bom? Então, porque senão você vai ter uma contaminação maior. Sintomas: a tosse constante, às vezes com sangramento, escarros de sangue, como dizem os livros, febre, uma sudorese noturna, suores noturnos, falta de apetite, emagrecimento e indisposição. Tá? Então, o indivíduo, por conta dessa falta de apetite, aí ele vai definhando e a bactéria vai tomando conta do seu organismo. Como é que é tratada, professor? Medicamentos específicos que eliminam as bactérias. Esses medicamentos específicos são os antibióticos. Ok? Profilaxia. A vacina BCG e evitar o contato com pessoas contaminadas, evitar permanecer em ambientes fechados. Tá bom? Aqui um dadozinho que não é tão atual, mas a falta de programa de vacinação associada às más condições de habitação e à subnutrição causa alto índice de mortalidade nos países em desenvolvimento. Não se enquadra para o Brasil, porque o Brasil tem um programa de vacinação eficiente, posso afirmar isso para vocês, pelos dados do Ministério da Saúde. Tá? E é tão tal que essa nossa organização, do ponto de vista da vacinação, colaborou muito aí está colaborando, melhor dizendo, para a distribuição das vacinas contra a Covid-19. Tá bom? Então, a tuberculose, ela se aproveita principalmente do sujeito que não se alimenta bem, que dorme pouco, que faz uso de cigarro, que faz uso de bebida alcoólica. E essas características também, elas eram características de alguns dos escritores da literatura. Tranquilo? Aí, o pulmão, né? Pulmão já necrosado, o indivíduo morto. Aqui, o aspecto alongado do bacilo, da bactéria. O indivíduo já na ventilação, por conta da infecção. E aqui ele está querendo mostrar que a tosse ela é constante e pode vir escarros de sangue. Essa informação. Tá? Perguntas, meu povo? Me digam aí. Nada? Nada. Não, tá ok. Tem certeza? Aqui agora nós temos uma bactéria na forma de vírgula, que é o Vibrio cholerae. Vibrião cholerae. Também é transmitida através de água e alimentos contaminados com fezes do doente. Então, de novo, nós vamos lá para a questão do saneamento básico e da educação sanitária. É uma doença que causa uma diarreia intensa, uma diarreia tipo água de arroz esbranquiçada. Essa diarreia ela vai fazer com que o indivíduo fique desidratado de forma muito rápida. Então, a cólera aí, ela já foi caracterizada como epidemia no Brasil e matou muitas crianças, matou muitas pessoas. Não que seja uma doença de difícil tratamento. A dificuldade é justamente por conta do processo de desidratação e a questão de leito hospitalar, isso, nessa linha de raciocínio. Questão também de periferias, regiões onde as pessoas não têm a questão do saneamento básico adequado. Tá bom? Aqui mostrando o esgoto a céu aberto, animais, as crianças brincando. Queira ou não queira, essa criança não vai ter o hábito de lavar as mãos, aí leva algum desses esporos bacterianos à boca e aí por diante. A água também não potável.
a falta da fossa séptica. Sexta, a sexta que a gente chama de coqueluche, mesma forma, a transmissão do ar e saliva contaminados, só não tem fezes aqui. É uma tosse seca, uma tosse sem secreção, que é chamada também de tosse braba ou tosse de cachorro, essa tosse persistente, causada devido à infecção dos brônquios e bronquíolos do nosso sistema respiratório, tá bom? O uso de antibióticos específicos e a profilaxia é a vacina tríplice. Então, se a gente vem aqui, ó, a vacina tríplice, ela cobre 3 doenças. Então, ela cobre o coqueluche, que a gente acabou de ver. Tem mais? O tétano. Difteria, tétano e coqueluche são as 3 doenças que compõem a vacina tríplice bacteriana. Vamos fazer essa relação, porque de repente isso aparece por aí. Aqui, sintomas da tosse, né? Muito parecido com o que a gente tem hoje. São as tosses alérgicas, né? Por conta de carpetes, por conta de fungos, né? E alguns outros micro-organismos. Essa aqui, eu sugiro também que você marque aí como sendo uma das doenças bacterianas muito cobradas em provas, que é o que eu chamo de botulismo, tá? Também ela é anaeróbica estrita, né? A Clostridium botulinum é uma bactéria que só apresenta seu metabolismo de forma satisfatória na ausência de O2, tá bom? Forma de transmissão: intoxicação alimentar pela toxina botulínica. Geralmente, alimentos enlatados com embalagens estufadas apresentam a toxina. E você vai relacionar com aquela história de eu não devo comprar nenhum enlatado onde a lata esteja amassada, esteja estufada, esteja deformada. Por quê? Porque você pode ter aí a grande quantidade dessa toxina produzida por essas bactérias. Professor, explica isso aí, como é que acontece. Vamos lá. Quando a indústria vai embalar determinados alimentos enlatados, esses alimentos eles precisam ser fechados a vácuo, que é justamente para que você não tenha nenhuma contaminação de micro-organismos. Alguma coisa pode ter dado errado e algumas bactérias ou esporos bacterianos contaminaram, digamos aqui, a salsicha, o palmito, alguma coisa nesse sentido. Aí essas bactérias vão estar lá dentro, num ambiente sem oxigênio, elas vão começar a se reproduzir. Consequentemente, elas vão aumentar a quantidade dessa toxina aí. E a toxina e também o gás carbônico liberado por elas, no processo de fermentação, fazem com que a lata fique estufada. Tranquilo? Então, pode ter uma paralisia muscular e uma dificuldade respiratória, que seriam sintomas. Tá bom? Porque ela vai se alojar aí no sistema respiratório. Tratamento, uso de antibióticos e a vacina, apesar de existir, ela é pouco eficiente. Como é que eu vou me prevenir disso aí, professor? Não consumir produtos enlatados que apresentem aspectos anormais. A partir de casos suspeitos, identificar as prováveis fontes de contaminação para a adoção das medidas de controle pertinentes. Tá bom? Quando eu cheguei aqui, que perguntei sobre o conteúdo, sobre os slides, para a gente fazer uma equiparação, alguém me disse, a Júlia e o William me disse o seguinte: professor, o senhor parou lá quando estava falando de utilidades e nocividades das bactérias. Pois pronto, vim aqui. Essa mesma toxina que causa todo esse problema, em pequena quantidade, ela pode ser utilizada como útil para a espécie humana, naquela característica lá que eu coloquei de utilização estética. Que é justamente a toxina botulínica é utilizada em pequenas doses, é um procedimento chamado de Botox, como tratamento estético temporário. A sua intensa capacidade paralítica de anestesiar
é desejada por indivíduos que procuram esconder as suas rugas, as suas impressões faciais. Tá bom? As rugas são causadas por contrações musculares, tá? A diminuição da elastina, do colágeno presente na pele, então, tudo isso aí vai contribuir. E outras imperfeições faciais. Então, veja que essa doença ela tem várias facetas aqui que o cara pode cobrar em prova. Tá bom? Então, eu chamo muita atenção para ela nesse sentido. E, ó, os enlatados, hoje, se você for perceber, os enlatados eles já têm uma forma de fechar diferente, né? Não se usa mais essa lata aqui de ferro, de metal, hoje você usa mais o vidro. A tampa ela tem uma depressão, e nessa depressão tem uma borrachinha, que é justamente qualquer alteração que tiver dentro daquele alimento, aquela borrachinha ela vai sacar, ou então ela vai subir. Isso aí vai indicar para o consumidor que ele não deve fazer uso daquele alimento. Ok? Aqui a toxina ela atinge a musculatura e aqui mostrando ó, as impressões faciais. Ó. O sujeito aplica aí o Botox. E aí depois fica com essa carinha de bebê aqui. Bom? Professor, Diga. a Maria Cristina está perguntando aqui se o botulismo ele pode matar e o William perguntou por que a vacina é pouco eficiente. O botulismo pode matar, sim, dependendo do grau de infecção. E a vacina é pouco eficiente, William, pelo seguinte, porque quando as bactérias elas já começam ali a produzir a toxina, a vacina não consegue neutralizar a toxina, e sim algumas bactérias, só as bactérias apenas. Então, é uma vacinação que é muito... Você vacina ali, mas ela não te dá aquela memória imunológica justamente por conta dessa toxina. E a bactéria vai produzindo ela de acordo que... Conforme aconteça a infecção. Tá? Aqui um animal também morto. Qual foi a pergunta da Cristina? Eu respondi, Cristina? Respondeu. Pronto, beleza. Algumas doenças bacterianas, a vacinação ela é pouco eficiente nesse aspecto, porque a vacina ela não constrói essa memória imunológica. Pronto, chegamos aqui em outra, que é a pneumonia bacteriana, né? Tá bom? Vem na mesma linha de quem? Da tuberculose, vem na mesma linha de outras doenças respiratórias que a gente viu aí. Então, transmissão pelo ar. A infecção ela vai causar calafrios, febre, dor nas costas, tosse com expectoração sanguinolenta também. O uso de antibióticos. Penicilina, um antibiótico utilizado aqui para tratar a pneumonia, mas hoje existem vários outros. Tá? Do mesmo jeito, a vacina é pouco eficiente, mas recomendada é permanecer em locais sem ventilação por muito tempo, verificar periodicamente as condições dos aparelhos de ar-condicionado, os aparelhos que abrigam bactérias e aí por diante, que abrigam vírus, porque tem pneumonia viral também. Tá bom? E a pneumoniazinha. Aqui, ó, os brônquios. Aliás, traqueia, brônquios, e aqui são os bronquíolos, e aqui os alvéolos pulmonares infectados. Espera aí que meu computador aqui desapareceu. Um pulmão, né? Um indivíduo com pneumonia. E aqui a forma de contaminação, a liberação dos espirros, da questão da tosse, e aí por diante. Pronto. Outra aqui que eu prefiro, gosto de chamar a atenção, né? Uma outra doença bacteriana muito cobrada, Microbacterium leprae, bacilo de Hansen. Vocês certamente já ouviram falar nesse termo aqui, principalmente
no nosso próprio livro sagrado, né? Se fala muito em lepra. Então, a lepra ela data aí de uma doença do século VI a.C., uma doença bem antiga e que causa aí ulcerações, feridas na pele, o sujeito fica muito deformado. Aí existe a questão da rejeição por conta desse indivíduo, do isolamento desse indivíduo, tá? Como é que acontece a transmissão? Contato pessoas com as pessoas doentes, também pelo ar, não é isso? E após contatos íntimos e prolongados com o portador. Já se você estiver no início e não souber e tiver contato íntimo, você tem também a transmissibilidade da hanseníase. Bom, uma das características, gente, mais famosas dessa doença está bem aqui, ó. Perda de sensibilidade na ferida, no local da ferida. Então, aparecimento de manchas na pele, ulcerações e deformações, que são irreversíveis na maioria dos casos, lesões nas terminações nervosas, causando perda da sensibilidade. Tá? Eu lembro de uma propaganda que foi veiculada nos meios de comunicação e produzida pelo Ministério da Saúde, onde o indivíduo dizia, se você tem uma mancha na pele, uma ferida na pele, e essa ferida ela é de difícil cicatrização, você pode fazer um teste rápido em casa, pegar qualquer objeto com pontiagudo, um lápis, uma caneta, e tocar no centro dela. Você toca no centro dela, você não tem sensibilidade, você não sente. Então, esse é um diagnóstico precoce de quem? De hanseníase. Tá bom? Hoje não se faz mais essa propaganda, nunca mais vi propaganda nessa linha, porque também os números caíram muito de hanseníase. Uso de antibióticos. A cura, se for diagnosticada e tratada nas fases iniciais. Se ela se evoluir muito, dificilmente você consegue curar e destruir, retirar essa bactéria do seu organismo. Educação sanitária, tratamento de imediato de doentes, vacinar todos os familiares e pessoas que convivem intimamente com o doente. Também a vacina BCG. Tá bom? É a mesma lá da tuberculose. São essas manchas aqui que eu estou me referindo, elas não têm sensibilidade. E aqui já é um caso bem evoluído da hanseníase. Então, são os famosos leprosos, é esse termo que se usava no passado. Pronto? Professor, Diga. no Bernoulli, ele agrupa as bacterioses em 4 grupos, né? Elas têm alguma ligação? Você está com um livro para... Tem a ligação de acordo com a forma de transmissibilidade. Tá bom? Por exemplo, tem aquelas que atacam, por exemplo, o sistema nervoso, tem aquelas que são ligadas ao sistema respiratório. É nessa linha que ele faz esse agrupamento. Entendi? Entendi, professor. Obrigada. Ele faz essa relação de aí, ele agrupa ela com relação... Eu tenho também um material que faz isso. Então, são doenças ligadas a... Tem as doenças bacterianas sexualmente transmissíveis, tá? Então, existem várias formas. Olha, ele diz aqui, a blenorreia, o botulismo, a coqueluche, tá? Tem algumas bacteriosas aqui que ele coloca em grupos. Pronto. Isso na página 18, quem estiver olhando. Meningite bacteriana. Tá? Então, é uma meningite que ocorre a transmissão pelo ar e a saliva contaminada com a bactéria. Diarreia grave, vômito, convulsão, hemorragia interna, hipotensão arterial, choque e, frequentemente, a morte. Então, é uma
doença bacteriana que leva a muita morte por conta de atingir o sistema nervoso. Tá? O tratamento é com antibióticos intravenosos, que é o antibiótico que você não vai tomar pela boca via oral, e sim aplicados na veia. E existe uma profilaxia aí, que é o processo de vacinação. É chamado de meningite bacteriana porque a bactéria ela se aloja nessa membrana chamada de meninge, que reveste o encéfalo. E aí vai causar, nessa membrana, ela vai perder a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Tá bom? E quando a pessoa principalmente em crianças, quando ele tem meningite e não morre, mas geralmente ela deixa algum tipo de sequela neurológica. Tá bom? Essa aqui é uma DST, também causada por bactérias, a sífilis, treponema pálido, relação sexual é uma forma de transmissão, já que é DST, transfusão de sangue, e também existe a possibilidade de ser uma doença onde a mãe pode transmitir para o feto e, consequentemente, esse feto nascer com problemas. Tá? Volto a lembrar, eu já falei aqui de doenças congênitas ligadas a vírus e bactérias. Parece que eu falei da rubéola, é isso? Falei da varíola, e agora estamos falando de quem? Da sífilis. Tá? Ainda vai existir também a blenorreia, que são doenças que podem ocorrer uma transmissão congênita. Não esqueça dessa palavra não, congênita, de mãe para o feto. Aparecimento de uma pequena ferida ou ulceração firme e dura que ocorre no ponto de infecção da bactéria, nos órgãos sexuais, masculinos e femininos, também no reto ou na boca, e posteriormente essas ulcerações elas podem ir para outras partes do corpo. Nos fetos, a bactéria pode causar diversas complicações no sistema nervoso, as malformações e ferimentos da pele. Tá bom? Uso de antibióticos, aqui ele citou até o nome, a tetraciclina e a penicilina. Profilaxia, já que é uma DST, a profilaxia mais eficiente é o uso de preservativo. Realização de teste diagnóstico por mulheres que têm a intenção de engravidar. E aí, se você tiver sífilis, é interessante que trate logo, assim como essas outras aí. No caso da rubéola e da varíola, que você tenha a vacinação. Bom, aí algumas imagens. E agora outro grupo chamado de gonorreia ou blenorreia, que também você pode ter aí a transmissibilidade congênita, né? Relações sexuais, transfusão de sangue, do mesmo jeito, assim. O sintoma vai mudar, que o indivíduo tem uma dificuldade a urinar, que é uma ardência, por conta da infecção. Também o indivíduo vai apresentar um corrimento amarelado, que é eliminado pela uretra. Vale lembrar vocês que a uretra, no sistema reprodutor masculino, ele é um órgão bifuncional, tá? Onde ele vai fazer a eliminação tanto do sêmen, como também a eliminação da urina. Enquanto que no sistema reprodutor feminino, ele é um órgão independente. A uretra aí é simplesmente para a eliminação da urina. Então, vai ocorrer a eliminação desse corrimento amarelado, tá? De um odor muito forte, tá? Nós temos também aí inflamações neurológicas, ósseas e articulares. E no recém-nascido, se houver essa transmissibilidade congênita, eu posso inferir na cegueira da criança. Uso de antibióticos, uso de preservativos, educação sexual, realização de teste diagnóstico em mulheres com intenção de engravidar. Mesma coisinha. Aí. Essa aqui é uma outra que a gente vai chamar a atenção. O Enem já trouxe questão de leptospirose, né?
Então, nada impede de ser cobrado em outros vestibulares também. Como é que ocorre a transmissibilidade? Água e alimentos contaminados pela urina de cães e ratos. O rato de esgoto é o principal responsável pela infecção humana. Em razão de existir grande número e da proximidade com os seres humanos, por conta da quantidade de lixo, por conta do crescimento das cidades, a bactéria multiplica-se dentro desse animal sem causar nenhum tipo de danos lá no sistema urinário dele, nos rins. Ela é eliminada juntamente com a urina e, às vezes, pode ser eliminada durante toda a vida do animal e não causar nenhum tipo de interferência na vida dele. Aí, quando o sujeito vai, em período chuvoso, principalmente, que ele vai atravessar uma rua e tem lá uma poça de lama, uma poça de água, e ele não está com o calçado apropriado, então essa bactéria ela pode contaminar os seres humanos. Então, tem muito a ver também com a questão do desentupimento dos bueiros, da questão do escoamento das águas urbanas, tudo isso aí vai ajudar. Calafrios, febre, dores nas articulações, lesões renais, icterícia e anemia. Esses são os sintomas. Tratamentos de antibiótico. E isso aqui que eles gostam muito, a profilaxia. Educação sanitária, adotar medidas que minimizem a proliferação dos ratos, tá? Justamente evitar o acúmulo de lixo. Tem uma medida também que eles gostam muito nos vestibulares, que é evitar você colocar alimento para os animais domésticos no período da noite, porque aí às vezes o animal não faz uso desse alimento. E aí lá vem o rato à procura dele, tá? Realizar a vistoria de bueiros e redes de esgoto para evitar possíveis entupimentos. E esse entupimento vai levar a uma inundação. E, consequentemente, quando entrar em contato com regiões inundadas com a lama, usar luvas e botas de borracha. E dificilmente a pessoa vai fazer uso disso aqui. Imagina você veio para o colégio, quando você está saindo daqui, tem uma chuva torrencial. Vou pegar aqui na minha mochila minhas luvas e minhas botas de borracha para eu não tocar na água da chuva. Complexo, né? Mas principalmente para quem trabalha, tá? Nessas regiões. Leptospirose, o ratinho aqui, que é o vetor, que é o acúmulo das águas das chuvas, sujeito descalço, ó. E aqui uma criança sendo tratada da leptospirose. Ok, pessoal? Agora eu vou deixar uma atividade para vocês. Nosso tempo findou, aí nós temos uma atividade. Eu queria, por gentileza, que vocês olhassem professor, aqui a Maria Cristina, tio, essas doenças que passam para o feto, como é que fazem para uma mãe doente não contaminar o filho tipo da AIDS? A AIDS é porque a contaminação da AIDS ela é via no momento do parto, se houver contato com o sangramento, com o sangue, entendeu? Então, por isso que os partos das pacientes com AIDS, eles são muito bem assistidos, tá? Pessoal, tem na plataforma de vocês uma lista de revisão que eu quero que vocês façam. Só faz sentido se vocês fizerem. Um banco de questões que foi colocado ontem à tarde ou foi hoje de manhã. Dê uma olhada lá, viu, Laura, André, Elmiro, William. Dê uma olhada nessas questões e procurem respondê-las. Qual o objetivo dessas questões? É para que na nossa aula de sexta-feira a gente discuta e dê uma retomada nos temas mais antigos que o Bernoulli vai cobrar no sábado. Tá? Então, esse é o nosso objetivo com esse material. Agora, só faz sentido se vocês forem responder. Tio, eu não tenho como imprimir. Tudo bem, não tem como imprimir, mas vai pelo menos gabaritando no caderno, anotando as dúvidas que porventura venham a surgir. Combinado? E aí, na sexta-feira, nós vamos fazer o comentário desse material. Vamos dar uma paradinha em bactéria e vamos fazer esse comentário porque vocês vão fazer o simulado no sábado. Tá certo?
Então, tchau, tchau. E até sexta. Até Abraço. sexta. Valeu, valeu.